dei boa noite ainda. Sei que nos acompanha pela internet, receba meu boa noite também. Alguém já perguntou para você assim, crente pode ouvir música do mundo? Música secular? Costumo brincar, né, que se a gente não ouve música do mundo, a gente vai ouvir música da onde, né? Da lua? Toda música é música do mundo, né? Mas é uma pergunta que fica na cabeça das pessoas, né? Até mesmo da gente, que muitas vezes, nós de cristãos, tem essa pergunta, né? Será que eu posso ouvir música do mundo? Não é a única dúvida que passa aí pela cabeça das pessoas. Talvez você que não seja crente, está assistindo aí ou vai assistir esse culto aí depois, essa gravação, né, pelas mídias sociais, pelo YouTube e tal, e você ainda não é evangélico. Então você talvez não seja evangélico e não tenha tido interesse em ser evangélico ainda, porque você tem aquela visão de que crente não se diverte, né? Crente não aproveita a vida. A vida é tão boa e a gente tem que aproveitar, né? E crente fica lá com aqueles negócios lá de só ir para a igreja no domingo só e pronto, né? Casa, igreja, igreja, casa, né? Trabalho às vezes. Pois é, será que é verdade? Crente pode dançar? Olha eu fazendo para pegar o microfone para barulhinho, né? Crente pode dançar? Será que crente pode ser um músico profissional? Ele pode tocar, ganhar dinheiro com música? Será que aquela irmã, crente fiel, pode ser atriz? Será que o pastor pode fazer uma tatuagem? Será que o seminarista pode fazer tatuagem? Será que o crente pode tomar bebida alcoólica? Será que o crente pode ser rico? Pode ganhar, né, uma verba boa? Será que ele pode ter um carro bom? Será que ele pode querer viver numa casa grande? Será que ele pode querer ter uma casa com uma lareira ou com ar-condicionado, né? Com vista para a Serra do Mar, agora a gente viu, né? O nosso caminhado, imagina? Aquela vista toda a Serra do Mar, assim. Será que o crente pode? Será que o crente pode querer desejar essas coisas? Ou isso tudo são coisas do mundo? Será que ele pode pensar nisso ou será que ele tem que se concentrar só em coisas espirituais? Será que abrir mão de todas essas coisas é ser espiritual? Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2. A gente está fazendo uma caminhada por toda a primeira carta de João e a gente está no capítulo 2. E hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17, 1 João, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Me acompanhe nessa leitura. Assim nos diz a palavra de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tens vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que inspirou homens a escrever, a registrar isso, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes agora, para receber a Tua mensagem. E que essa mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Assim oramos no nome do Teu Filho.
Amém. Os versículos 12 a 14, João ele está encerrando um assunto que ele começou no versículo 7. Que assunto que é esse? O assunto é, eu escrevi. Ele diz lá, né? Eu escrevi. Escrevam-nos essas coisas. E o que ele escreveu? Ele escreveu um mandamento que é antigo e novo ao mesmo tempo. Na última exposição a gente viu isso. João escreveu a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desde lá do começo do capítulo 1, ele está trazendo a memória daqueles cristãos, das igrejas da região da Ásia. Vocês lembram? A primeira exposição eu comentei sobre isso. Quem eram os destinatários da carta de João, da primeira carta de João? Crentes da região da Ásia. Toda a região da Ásia, envolve atualmente a região da Turquia e tudo mais. E ele, desde o capítulo 1, ele está escrevendo, trazendo a memória desses cristãos, desses leitores, a necessidade de agir como cristãos, e não só dizer que é cristão. Ele diz lá, né, em 1 João 2,4, aquele que diz eu o conheço, ou seja, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então ele está apelando para o fato de que o verdadeiro cristão anda do jeito que Deus requer que ele ande, e não apenas fala que é cristão. E agora, para não cair no erro de transmitir uma mensagem que pareça assim, que a vida do cristão é uma vida, sabe, aquele fardo quase insuportável de carregar, aquela coisa penosa que o cristão faz por pura obrigação. Eu vou fazer porque... Mas se não tivesse que fazer, eu não fazia. Para não transmitir essa mensagem, que aliás é uma mensagem que é bem difundida nos dias de hoje, né? Por isso que eu comecei falando assim, será que crente se diverte? Né? Porque as pessoas muitas vezes têm a visão de que o cristão ele não pode nada. Sendo que na verdade o cristão pode tudo. Ele só escolhe o que ele faz. Mas enfim, para não transmitir essa mensagem que é só legalismo, só lei, só não faz isso, faz aquilo, aquele negócio pesado, então agora João esclarece por que ele está escrevendo todas essas coisas desde o capítulo 1. E a gente lê, né, ali ele começa, filhinhos. E quando a gente lê essas três expressões, filhinhos, pais e jovens, a gente não pode entender que ele está falando para três grupos diferentes de pessoas. Né? Filhinhos, as criancinhas, pais, os adultos, e jovens, os jovens, adolescentes. Não, ele está falando para o mesmo grupo de pessoas, para toda a igreja, que envolve pessoas de todas as idades, mas ele está usando expressões diferentes. Não dá tempo para explanar tudo aqui, mas, por exemplo, João ele já era bem idoso quando ele escreveu essa carta, e ele tinha um relacionamento muito estreito com essas igrejas. Quando ele trata as pessoas como filhinhos, é uma forma carinhosa de se relacionar. Possivelmente, aquelas pessoas olhavam para o apóstolo João e viam como um pai, né? Como uma pessoa de confiança, um vínculo de afeto também. Então ele usa essas três expressões. E ele se refere então ao mesmo grupo de pessoas, todos os cristãos da igreja da Ásia. E ele escreveu como deve ser a conduta desses cristãos. E ele escreveu isso para encorajar esses cristãos. E qual é essa conduta? A conduta é caminhar em santidade, crescer em pureza. A gente vem falando isso nessas exposições da carta de João. Cresçam em santidade, caminhe na luz. Se você fala que você está na luz, ande também na luz. Ande, se você fala que conhece, tem um relacionamento com ele, ande conforme ele andou. Siga o exemplo, etc e tal. E agora ele vem e diz assim, eu estou falando tudo isso para vocês, mas não é uma coisa penosa. Por quê? Afinal, os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Cristo. Vocês conhecem a Cristo, que é desde o princípio. A palavra de Deus permanece em vocês e é por isso que vocês têm vencido o maligno. Eu estou encorajando vocês a continuar a viver assim, porque não é uma vida penosa, não é pesado. Por quê? Porque está nos ombros de Cristo. E ele disse assim, larga o seu fardo pesado e pega o meu que é leve. É isso que vocês têm que fazer. Isso é caminhar com Cristo. A conduta que se desejava
daqueles cristãos, que é caminhar em santidade, se deseja de nós também, atualmente. Nós devemos nos esforçar para caminhar em santidade. E veja, meu irmão, minha irmã, andar em santidade, crescer em pureza é responsabilidade nossa. Na escola dominical a gente já ouviu essa expressão: soberania de Deus e responsabilidade humana. Uma não anula a outra. Caminhar em santidade é minha responsabilidade, a tua responsabilidade. Deus não vai fazer isso por você e nem por mim. Nós precisamos fazer isso, confiados de que os nossos pecados já foram perdoados. Os nossos pecados também de hoje, assim como daqueles cristãos da época de João, os nossos pecados também já foram perdoados. Nós também conhecemos a Cristo. A palavra de Deus também está em nós e é por isso que nós também temos vencido o maligno. Essa carta, ela chegou até nós. Deus, através de toda a sua providência, preservou esse escrito desde que ele foi, essas palavras, desde que foram escritas há quase 2000 e tantos, há quase 2000 anos atrás. Foi escrito ali pelo ano 70, mais ou menos, 80, por ali, talvez um pouquinho depois. Então, há quase 2000 anos atrás foi escrito isso aqui, e o Espírito de Deus, ele tem preservado isso para chegar até nós. Por quê? Porque isso foi escrito para nós também. Aí a gente chega, depois que João explicou isso, e encoraja os cristãos a viver em santidade, a caminhar e carregar o fardo de Cristo, que é o fardo leve. Então nós chegamos ao versículo 15. E aqui, no versículo 15, João muda de assunto. Ele encerrou aquele assunto que ele vinha falando e agora ele muda. Mas ele não muda os destinatários, ele continua falando para as mesmas pessoas. É como se ele falasse assim: filhinhos, não ameis o mundo. Pais, não amem o mundo. Filhos, não amem o mundo. Ele mudou de assunto, mas ele está falando para as mesmas pessoas. E ele diz assim: não amem o mundo. Aí você para e pensa assim: não, calma, não amem o mundo. Agora há pouco João escreveu que o sangue de Jesus é propiciação pelo mundo inteiro. Lá no Evangelho de João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se Deus amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo? Aí a gente vai relembrar que a gente precisa entender a diferença de significados de uma única palavra, e aqui no caso da palavra mundo. Acho que foi na vez passada que eu citei o exemplo de manga, É uma palavra, você falar só manga, a gente não sabe o que é, Alguém pode achar que é a manga da camisa, alguém pode achar que é a fruta, Tem até um pastor manga por aí, Um pregador, eu acho que é o pastor. Mas por quê? Não tem um contexto. É o contexto que vai dizer o significado. Isso no português é assim, no grego muito mais. A gente começa a aprender um pouquinho de olhar uma palavra e ver lá no dicionário do grego o que aquela palavra como ela pode ser traduzida para o português. Aí tem lá 5 páginas para uma palavra só. Você olha assim: para quê? Não podia inventar um monte de palavra? Não, é uma palavra com um monte de significado. E assim é para a palavra mundo. Lá no grego é cosmos. Todo mundo já ouviu falar em cosmos, Até a gente está tendo aulas de cosmovisão na escola dominical, E essa expressão cosmos, ela tem então, pode ser empregada com vários significados. Pode ser o universo, o cosmos, todo o universo. Pode ser o planeta Terra também. Pode se referir à totalidade, como assim totalidade? A soma de um todo. Você fez o trabalho lá na igreja de comemorar os aniversariantes. Aí alguém pergunta para você: quem que foi lá? Você fala: todo mundo. Não veio todo mundo aqui para a igreja, mas veio uma soma de pessoas, total de pessoas. A gente fala todo mundo, pode ser usado assim também, A palavra mundo, cosmos lá no grego, ela também pode ser usada para se referir ao grupo de pessoas que se opõem a Deus. O mundo odeia as coisas de Deus. E aqui nesse versículo, nesse trecho, João usa de uma forma que a gente pode entender como um sistema do mal. Cosmos como um sistema do mal, um sistema que foi organizado e é governado por Satanás. Tiago 4, versículo 4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. João é enfático. Ele diz assim, clara e diretamente:
Não amem o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Ele escreveu isso porque ele achou necessário escrever isso. Por que ele escreveu não amem o mundo? Porque ele achou que ele deveria escrever, precisava escrever. A pergunta é, por que ele achou necessário escrever e orientar aqueles cristãos daquela época a não amar o mundo? João sabia que o mundo, apesar de ser um sistema do mal governado por Satanás, ele é algo bastante atraente, inclusive para os cristãos. Tem uma frase que é atribuída a Basílio de Cesareia. Essa frase diz assim: só esperar o carro passar, não barulho, para a frase ficar bem evidente. A frase de Basílio de Cesareia, olha só: não é possível tornar o inferno atraente. Então, o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. Como a gente já viu, lá na primeira exposição, estava infiltrado nas igrejas da época uma espécie de gnosticismo incipiente ainda, iniciante, começando. Um tipo de gnosticismo. Gnosticismo, a grosso modo, ele ensina que a salvação ela vem por meio do conhecimento. Ah, se você soubesse o que eu sei, rapaz... É um segredo, mas sabe aquele segredo. E quando você souber, você vai ser salvo. Mais ou menos isso. E daí tem um negócio também do gnosticismo lá que eles entendem que o espiritual é bom e a matéria é ruim. Então o nosso espírito está preso nesse corpo aqui porque está sendo castigado. E ele vai ser bom quando ele sair desse corpo. O gnosticismo prega assim, toda a matéria é má. Eles não ligam para a matéria. E daí tinha umas ramificações meio diferentes. E uma das ramificações do gnosticismo daquela época, eles diziam assim, você é salvo pelo conhecimento. Então, a matéria é má. Enquanto você está nesse mundo, meu amigo, aproveita. Faz o que te der na telha. Você não precisa se abster de coisas, do que você quer fazer. Então eles faziam de tudo. João, sabendo disso, escreve para as cartas, para os leitores: não amem o mundo. Não amem o mundo. Cuidado, esse negócio aí está errado. A gente não pode se enganar, meus irmãos. O mundo ele era atraente para aqueles cristãos daquela época e ele é atraente para nós também. O mundo é muito atraente, por quê? Lembra do Basílio de Cesareia? O demônio torna o caminho do inferno atraente. E muitas vezes ele é atraente para nós. Em maior ou menor intensidade, em áreas diferentes, nós somos atraídos aos apelos do mundo. E nós somos confrontados pelo Evangelho. O Evangelho vem e nos diz: não amem o mundo. Logo depois de advertir aos cristãos para não amar o mundo, João, ele diz assim, o amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. Se tem uma coisa que eu aprendi numa disciplina que eu não gosto, chamada estatística, é um negócio chamado eventos mutuamente excludentes. Grava aí, hein? Que palavra bonita, né? Frase bonita. Eventos mutuamente excludentes. Wesley, que raio é isso? Tem gente que vai saber melhor do que eu, né? Se chamar aqui, o cara dá uma aula de eventos mutuamente excludentes. Eu só não vou te chamar porque eu não gosto de estatística, né? Então, vamos resumir o negócio aqui. O que são eventos mutuamente excludentes? São eventos que não podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, né? O pastor Isaías está aqui no templo, está aqui na igreja, sentadinho no banco. Nesse momento, ele está no banco da igreja. Então, ele não está na casa dele. Porque no mesmo momento, ou estamos em um lugar, ou estamos em outro. Essa palavra é a chave do evento mutuamente excludente, né? Ou uma coisa, ou outra. Amar ao mundo e amar a Deus são eventos mutuamente excludentes, eles se excluem. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. É impossível fazer os dois ao mesmo tempo. Amar o mundo é ser mundano.
Uma pessoa que ama o mundo é uma pessoa mundana. Mas afinal de contas, o que é amar o mundo? Eu comecei perguntando, né? A gente pode escutar a música do mundo? A gente ouve, né? Música do mundo. Eu ia trazer 2 letras de músicas diferentes aqui. Depois, se você quiser, você pesquisa. E se você não conseguir encontrar, você manda para mim um WhatsApp que eu mando para vocês. Existem duas músicas que eu comparei. Uma se chama Another Day in Paradise, Mais um Dia no Paraíso, de um cantor chamado Phil Collins. A letra dela não fala nenhuma vez de Deus. Mas ele compara uma pessoa que mora... Ele conta a história de uma pessoa que mora na rua, sem perspectiva nenhuma, sem uma vida digna. Conosco, cidadãos comuns que trabalhamos, temos a nossa casa. Então ele vai falando, ele começa assim, né? A letra começa assim: Senhor, o Senhor pode me ajudar? E daí continua dizendo que aquele cidadão, ele faz de conta que não escuta e caminha. E daí ele fala assim: você não percebe que para nós é só mais um dia no paraíso? Ou seja, você não percebeu que a nossa vida, a vida que nós levamos, comparada a essas pessoas que estão em tamanho sofrimento, a nossa vida é só mais um dia no paraíso? Essa é uma música do mundo, secular, né? De um cantor secular, que não é um crente. Não é uma música que foi feita para cantar na igreja, por exemplo. É a melhor forma de explicar. Eu tirei do meu esposo esse exemplo, mas eu não consigo não citar esse exemplo. Tem uma outra música que diz que tem um monte de coisa que tem sabor de mel. E que aquela pessoa que te viu na prova e não te ajudou, quando você estiver bem, ela vai se arrepender, porque você vai estar no palco e ela vai estar na plateia te assistindo. E essa música cita o nome de Deus umas 200 vezes. Eu pergunto para você, ela traz uma mensagem cristã? Phil Collins é muito mais cristão do que essa cantora nesse momento, nessa música. Ouvir música do mundo é ser mundano. Antigamente, hoje não é tão comum, mas antigamente a gente ouvia bastante. O que é ser crente? Crente não bebe, tem 5 pontos do calvinismo, né, pastor? Tem os 5 pontos de quem é crente. Crente não bebe, não fuma, não dança, não assiste novela e não ouve música do mundo. Tulip do crente. Né? Dá para acrescentar uma lista interminável de coisas aí. Tem até gente que acha que crente não pode praticar esporte. Pastor, acho que citou isso hoje na escola dominical. Né? Tem gente que não vai... O adolescente, pré-adolescente não faz educação física na escola porque não pode. Porque educação física é coisa do mundo. João cita 3 coisas que ele fala que são as coisas do mundo que nós não devemos amar. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Eu lembro que eu falei que concupiscência, né, essa palavra feia, parece um xingão, né? Parece estar xingando a pessoa. Ô, seu concupiscência! Parece estar xingando, né? Nem sabe o que é. Né? É desejo desenfreado. Porque os nossos desejos não são em si ruins, é um desejo desenfreado. Concupiscências dos olhos, da carne e soberba da vida. Nós amamos o mundo quando nós desejamos o que não devemos, o que Deus diz que não devemos desejar. Quando olhamos aquilo que sabemos que Deus diz que não devemos olhar. E quando fazemos aquilo que nós sabemos que Deus diz, não faça. Nós estamos olhando o mundo, amando o mundo. Gálatas 5, 16 a 21 é um dos textos que compõe uma lista, é uma das listas de coisas do mundo, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, ele colocou uma reticência aqui que tem muito mais coisa, né? Coisas semelhantes a essas. Tanta coisa que a gente conhece essa lista, conhece outras listas, e a gente sabe que é bom, que é desejável que a gente evite fazer essas coisas, porque somos cristãos. E como eu disse, o amor de Deus e o amor ao mundo, o amor a Deus e o amor ao mundo são eventos mutuamente excludentes, eles se excluem. É impossível não amarmos a Deus e amarmos ao mundo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos fazer isso. Se nós amamos a Deus, nós não amamos o mundo. Se nós amamos o mundo, nós amamos a Deus. Aonde está o nosso problema? É que nós não conseguimos amar o mundo o tempo todo.
Por 5 segundos pensa aí se você consegue amar o mundo 100% do tempo. Amar a Deus 100% do tempo. Um texto paralelo dessa que eu indiquei é Gênesis, capítulo 3. E se você está aí ligado na mensagem, talvez você possa se perguntar assim, o que Gênesis tem a ver com essas coisas aí, né, que o Wesley está falando aí? Está aí, né, falando igual um doido aí. E o Gênesis, capítulo 3 lá. Presta atenção no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vendo a mulher com a concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, concupiscência da carne, tomou e comeu, soberba da vida. Percebe que, como eu já falei aqui, a Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse? Antigo Testamento é a época da lei. Não, tem Evangelho lá. É só a gente cavucar um pouquinho. O problema é que desde o Éden nós não conseguimos amar a Deus em todo o tempo. E talvez isso seja estranho para alguém aí. Talvez alguém pense assim, não, pera lá, Wesley, calma. Eu até pego. Mas eu amo a Deus. Quase isso. Por que eu e você pecamos? Se a gente sabe que o pecado ofende a Deus, por que nós pecamos? Tem um palestrante, eu chamava ele de pregador antigamente, mas eu mudei o meu conceito. Tem um palestrante que ele diz assim: se pecado fosse benzetacil, ninguém pecava. Se você já teve o desprazer de tomar uma benzetacil, a última vez que isso aconteceu na minha vida, quase me arrancaram a perna fora. Eu achei que eu ia sair sem a perna do posto de saúde. Eu quase morri, quase desmaiei. Eu já não gosto de agulha, né? Benzetacil ainda, parece que a enfermeira ficou assim, né? Para eu aplicar a injeção. Mas enfim, se fosse benzetacil, ninguém pecava, se pecado fosse benzetacil. Então por que você peca? Por que eu peco? A gente peca porque a gente deseja pecar, porque a gente quer. E se a gente espremer, e se a gente jogar fora um dos piores pecados que estão sobre nós, que é o orgulho, e a gente espremer, a gente parar, a gente vai pensar assim, não, eu peco porque naquele momento que eu estou pecando, eu estou amando ao mundo e não amando a Deus, porque não conseguimos amar a Deus em todo o tempo. É possível que uma pessoa esteja listada no rol de membros de uma igreja séria. É possível que ela frequente regularmente o culto, escola dominical, cante no grupo de louvor. É possível que ela pregue e ainda assim ela seja mundana. Talvez alguém diga que tatuagem é pecado, mas usa roupas que enfatizam a sensualidade. Talvez alguém diga que é pecado tomar cerveja, mas ela toma vinho. Talvez ela diga que é pecado tomar qualquer tipo de bebida alcoólica. Mas aquele homem que diz que é pecado tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, não pode passar uma mulher perto dele que faz assim. Talvez aquela mulher que fale que é pecado tomar bebida alcoólica, ela fica de conversinha, ela é casada e ela fica de conversinha com o amigo lá no trabalho. Existem algumas formas mais sutis de ser mundano, de estar na igreja e ser mundano. Olha só. Sente inveja do carro do irmão, que afinal de contas, né? É um carrão. Sente cobiça o emprego da irmã, a casa da irmã. Estudou bastante. Sou formado, pós-graduado, tenho mestrado, doutorado e mais algum tipo de ado aí que é mais do que os outros aí. E tem um excelente emprego, talvez até seja empresário, autônomo, ganha
uma grana boa. Mas é mesquinho, não mete a mão no bolso para ajudar a sustentar a igreja. Sabe das necessidades e não faz isso. Há quem diga que a última coisa, a última parte do corpo do ser humano que se converte é o osso. Tem crente que não dá dízimo, entrega o dízimo em oferta. Sabe que precisa pagar água, luz, internet, que para a gente transmitir aqui a gente tem que ter recurso. E o cara tem de sobra. E ele não é ganancioso, porque ele acha que não é ganancioso porque ele não quer ganhar mais do que ele ganha, porque aqueles 30 mil para ele já está bom. Mas por outro lado é ganancioso porque ele não põe a mão no bolso para gastar o dinheiro. Por que a gente age assim? Lembra do gnosticismo que falava que a salvação é pelo conhecimento? Talvez pessoas estejam agindo assim porque são conhecedoras de uma doutrina chamada eleição. Eu sou eleito. Deus vai perdoar meus pecados, né, então? E daí, nós conscientemente pecamos e depois nós vamos bater o ponto da oração de confissão. Só que essa oração, ela não está mergulhada em tristeza e arrependimento. Essa oração, ela é um ritual, Senhor. A gente conhece no conhecimento, a gente confia no conhecimento que a gente tem da doutrina. E a gente não se importa em pecar. Afinal, eu sou predestinado. Deus vai me perdoar. Afinal das contas, eu vou para o céu. Ímpios não têm a capacidade de amar a Deus. Eles só amam o mundo. Cristãos genuínos desejam servir a Deus porque amam a Deus. Eles foram transformados em nova criatura. Sabe por que a gente aceita o Evangelho pela nossa própria vontade? Porque Deus não pega. Quem não gosta do calvinismo, né, fala isso, né? O calvinismo diz que Deus pega o cara pela orelha e leva para o céu carregando pela orelha assim. Mesmo que não queira, você vai. Não entendeu. Deus realmente não faz isso. Deus realmente não salva ninguém contra a própria vontade. Sabe o que Ele faz? Ele muda a tua vontade. Só que é Ele que faz. E agora você quer. Agora nós queremos seguir a Deus. Ele é responsável por nos salvar. E Ele é responsável por transformar a nossa vontade a ponto de nós não desejarmos mais permanecer no pecado, mas nós desejamos seguir a Deus. E nós nos entristecemos quando pecamos por causa daquela coisa que nós já falamos aqui, que é a tal da lei do pecado que ainda habita em nós. Enquanto nós trilhamos aqui o caminho da santificação, o Evangelho nos confronta, nos fere e nos ofende por causa dos nossos pecados. Estudar um texto como esse, ouvir uma pregação como essa, nos confronta, nos fere e nos ofende. E talvez, num primeiro momento, isso nos deixe irado. Por quê? Porque foi lá no nosso pecado. Falou, quem é o Wesley? Quem é esse Wesley falando de mim desse jeito? Não é o Wesley, é o Evangelho. Sabe por quê? Porque o pregador também é confrontado, ferido e ofendido pelo Evangelho, porque o pregador também é pecador. O Evangelho então nos ofende porque nós ainda somos pecadores. E porque por vezes ainda amamos ao mundo ao invés de amar a Deus. Mas a gente precisa manter uma coisa na nossa mente. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. A gente viu isso na vez passada que estudamos a porção passada da carta de João. A gente precisa manter isso em mente. E por que a gente volta para a igreja depois de ouvir uma mensagem como essa? Se essa mensagem do Evangelho nos ofendeu, por que a gente volta para a igreja depois de ouvir coisas como essa? Porque somos filhos de Deus e nós não estamos sendo condenados. Quando o Evangelho traz à tona os nossos pecados, nós não estamos sendo condenados, nós estamos sendo corrigidos. E aquele sentimento que Deus mudou, agora nós temos o sentimento de
jogar fora esses pecados. Agora nós olhamos e falamos: Deus, como que eu posso ser desse jeito? Me ajuda a mudar. Eu não quero mais ser assim. Somos filhos sendo corrigidos pelo Pai. Porque nós já experimentamos a bênção de crescer em santidade. Nós já experimentamos a bênção de olhar para trás e ver que havia pecados que a gente não conseguia abandonar. E hoje eles não fazem mais parte da nossa vida. Para a glória de Deus. Porque Deus tem nos fortalecido. Meus irmãos, quem não luta contra o pecado deve se perguntar se realmente faz parte do grupo dos eleitos. Existe uma distinção que não é muito comum a gente ouvir a respeito de predestinação. Eleição e predestinação caminham juntas, bem grudadas. Elas não são eventos mutuamente excludentes. Elas andam grudadinhas. O que é predestinar? Predestinar é dar destino antecipadamente. Então Deus predestinou todo mundo. Tanto quem vai ser salvo, quem vai viver eternamente com Ele, quanto quem vai viver eternamente em castigo. Deus predestinou os dois. Ou seja, deu destino aos dois. Mas Ele elegeu um grupo para estar aqui. A questão é, se eu estou constantemente desejando pecar e peco constantemente e não estou sentindo arrependimento, eu tenho que questionar se eu estou... Para qual lugar eu fui predestinado? Porque talvez eu não esteja no grupo dos eleitos. Talvez eu esteja só pensando que eu estou no grupo dos eleitos. Em Lucas 4, 1 a 11, a gente lê o relato da tentação de Cristo. Perceba comigo alguns trechos. Transforme essas pedras em pães. A fome é um desejo da nossa carne, do nosso corpo. O diabo tentou Cristo em um desejo da carne. Fome. Transforme essas pedras em pães. Você não é o Filho de Deus? Jesus não cedeu a essa tentação. O diabo mostrou todos os reinos do mundo e falou: ó, tá vendo? Concupiscência dos olhos. Cristo foi tentado naquilo que ele estava vendo, mas ele não cedeu. E depois desses dois, depois de tentar a Cristo naquilo que ele estava desejando, porque ele estava com fome, então estava desejando comida. Lembre-se que Jesus Cristo, 100% Deus, mas também 100% homem. Se ele estava com fome, ele estava desejando o quê? Comida. Depois de tentar no que Cristo estava desejando e tentar no que Cristo estava vendo, o diabo tentou Cristo a agir de determinada forma. Levou no pináculo do templo, né, na parte mais alta da torre, e falou: ó, pula aí. Porque na Bíblia está escrito que ele vai dar ordens aos seus anjos para te segurar. O cara de pau, né? Já é o cara de pau mesmo, né? Ainda usa a Bíblia. Toma cuidado com isso, hein? Ele pode usar a Bíblia para tentar você também. Mas Cristo não tentou. Seria uma ação. Cristo deveria pular. Era uma ação. Lembra? Eva olhou, desejou e pegou e comeu. A tentação agora, a terceira tentação de Cristo é agir. Desejo dos olhos, desejo do corpo e uma ação pecaminosa. Mas Cristo não pecou. Ele saiu vitorioso. Aquele que está agora diante do Pai como o seu advogado, ele não pecou. Aqueles 3 pecados que derrubaram nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, não derrubaram Jesus Cristo. E é por isso que ele está diante do Pai nesse momento, sendo um advogado seu que nem sempre consegue vitória, e meu que nem sempre consigo vitória. E pelos méritos dele, eu falei aqui a vez passada, quando nós pecamos, Cristo chega como nosso advogado diante de Deus, como se precisasse Deus lembrar, né? Óbvio, foi uma ilustração que eu usei, né? Nós pecamos, então Cristo chega como nosso advogado diante de Deus e diz assim: não,
ele é inocente, porque está aqui, ó, eu fiz e dei a justiça, tornei ele justo. Cristo fala assim, ó, a minha justiça está sobre ele. Eu quero convidar você, você que está assistindo a gente aí pela internet ou vai assistir ainda depois, você que ainda não é cristão, que não é crente ainda, eu quero te convidar a avaliar a sua vida, as suas fraquezas, pensar naquilo que o Espírito Santo mostrou para você hoje através disso que eu falei. Se coloque diante de Deus em arrependimento, seja perdoado por Ele. E depois, entre em contato com a gente aqui da igreja Presbiteriana de Vista Alegre, Curitiba. A gente quer caminhar com você. A gente quer te ajudar no que for possível. Porque não é fácil. Entender que a gente é pecador é só o primeiro passo dessa caminhada. E a gente não pode caminhar sozinho. Então, se você está entendendo isso, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, entre em contato com a gente vai te ajudar. E para você que já é cristão, mas que está naquele momento assim, que está, sabe, desanimado, triste, magoado, não estou afim, estou afastado da igreja, melhor eles lá, eu aqui. Eu quero desafiar você também. Porque certamente a palavra de Deus do Evangelho confrontou você também. E eu quero desafiar você a colocar isso que você entendeu, que o Espírito Santo falou no teu ouvido aí. Colocar isso diante de Deus, em arrependimento. Avalie a sua vida também. Se afaste desses pecados. Lute. É a tua responsabilidade de viver em santidade e crescer em santidade. E vem aqui para a igreja também caminhar com a gente. A gente precisa caminhar com vocês. Nós que estamos aqui na igreja, precisamos caminhar juntos. Sozinhos, não vai dar. Juntos, a gente carrega, a gente divide as nossas tristezas, as nossas dificuldades, a gente ora uns pelos outros, a gente se fortalece em comunhão aqui na igreja. Confie somente nos méritos de Cristo e continue crescendo em santidade e pureza. E tenha em mente o finalzinho do nosso texto, finalzinho do versículo 17. Tenha em mente o finalzinho do versículo 17. Por quê? Porque é a vontade de Deus a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3 diz isso. É a vontade de Deus a sua santificação. E se é a vontade de Deus a nossa santificação, a gente tem que ter em mente o finalzinho do que nós lemos ali. 1 João 2,17. A última parte do texto. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que assim Deus nos abençoe e nós possamos nos colocar diante dele e avaliar nossa vida e realmente, confiado no poder de Deus que nos transforma dia a dia, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós ouvimos a tua mensagem. Aquilo que saiu da minha boca é imperfeito, Deus, porque eu sou imperfeito. Mas até que essas palavras cheguem aos ouvidos dos teus filhos, o teu Espírito Santo corrige tudo e aplica exatamente aquilo que é necessário. É isso que eu te peço, Deus. Que aplique a nossa vida, ao nosso coração, dessa mensagem aquilo que nós precisamos. E assim nós possamos crescer em santidade e caminhar de uma forma que agrade e glorifique o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.